Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Radha Madhava Ji Ki Jai, Radha Govinda Ji Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Bhalavati Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rashakshadhar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Parivajagacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Paramahansa Srila Gorakshvara Das Babaji Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Vaishnava Sarvam Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Gurudev Vedanta Acharya Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu Ki Jai. Shri Rasikacharya Srila Vishwasika Vaishnava Ki Jai. Shri Matam Shri Shyamananda Prabhupada Ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatana Gata Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sant Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Sarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gora Parishada Vinda Ki Jai. Shri Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasaji Gora Bhattavinda Ki Jai. Shri Antardvip Mayapur Shri Mantadvip Kadumadvip Madhadvip Koladvip Yadudvip Janudvip Madhadumadvip Radhalipatmi Kashnavadvip Dham Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dvadasha Vanatmika Shri Braja Mangala Ki Jai. Shri Shama Kunda Radha Kunda Jamun Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudashana Chaka Ju Ki Jai. Nishiha Bhagavan Ki Jai. Bhakta Prabha Shri Prabhu Maharaj Ki Jai. Charan Sampradaya Ki Jai. Karamanta Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Brazil Yatra Ki Jai. Shri Hridaya Mandira Ki Jai. Shri Ekadashi Titi Madhava Titi Ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai. Samagata Bhakta Vinda Ki Jai. Shri Nitai Go Premanandi. Radhe Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe. Jai Shri Radhe. Deixa eu ver quem tá aqui. É você mesmo que me deu um recado? É. Aham. Certo, certo. Ok, vamos cantar para Srila Gurudev Patita Pavana, Srila Prabhupada Patita Pavana, Rupa Nuga Guru Varga, Guru Parampara, Bhagavat Parampara. Shri Guru Charana Padma. Shri Guru Charana Padma. Kevala Bhakanti Sana. Shri Guru Charana Padma. Kevala Bhakanti Sana. Bandamui Savadhana Bandamui Savadhana Janhara Prasade Bhai Ebhava Koriya Janhara
Hara Prasadeva Bhavatoriya Krishna Prapti Ho Jayate Krishna Prapti Ho Jayate Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Vakya Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Vakya Ana Koriya Maniha Ana Koriya Maniha Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Prasade Pure Sarva Nasha Prasade Pure Sarva Nasha Chakudana Dilo Jai Janme Janme Prabhu Se Chakudana Dilo Jai Janme Janme Prabhu Se Divigana Hribe Prakashita Divigana Hribe Prakashita Prema Bhakti Jaha Hoite Avidavi No Sanjati Prema Bhakti Jaha Hoite Avidavi No Sanjati Yadagai Janhara Charita Yadagai Janhara Charita Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokanatha Lokera Jivana Gurudev Lokera Jivana Prabhupada Lokera Jivana Aha Prabhu Koradaya Deha Mori Pada Chaya Aha Prabhu Koradaya Deha Mori Pada Chaya Tuva Pada Loi Nisharana Tuva Pada Loi Nisharana Nibejas Gushu Tribhuvana Prabhupada Patita Pavana Gurudev Patita Pavana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Então nós vamos agora cantar para Vamos cantar agora Thakura Vaishnava Pada. Thakura Vaishnava Pada Avani Rasu Sampada Sunabhai Haya Ekamana Thakura Vaishnava Pada Avani Rasu Sampada Sunabhai Haya Ekamana Ashaya Loiya Bhaje Hare Krishna Nahi Tyaje Ashaya Loiya Bhaje
Hare Krishna nahi jare arasa bamare akarana arasa bamare akarana Vaishnava charana jana prema bhakti dite bala adake hanahi balavanta Vaishnava charana jana prema bhakti dite bala adake hanahi balavanta Vaishnava charana rena mastake bhushana bina Vaishnava charana rena mastake bhushana bina arana hi bhushanirayanta arana hi bhushanirayanta Chitta jau pavitra guni likhiya che purane Sesaba bhakira pravanchana Chitta jau pavitra guni likhiya che purane Sesaba bhakira pravanchana Vaishnavira padodaka samanahi ye sabam Vaishnavira padodaka samanahi ye sabam Jate hoya vanchita purana Jate hoya vanchita purana Vaishnava Sangete Mana Ananditayanukshana Sada Hoya Krishna Parasanga Vaishnava Sangete Mana Ananditayanukshana Sada Hoya Krishna Parasanga Dinana Rotama Kande Hiya dhaira nahi bandhe Dinana rotana kande Hiya dhaira nahi bandhe More dasha kenu hola bhanga More dasha kenu hola bhanga Takura Vaishnava pada Yavani rasu sampada Chuna bhai hanya ekama Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur Então hoje é Ekadashi Tithi. Então a gente sempre canta Shuddha Bhakata. Shuddha Bhakata Charanarena Bhajana Yanukula. É uma canção muito linda de Srila Bhaktivinoda Thakur, em que ele fala assim: Shuddha Bhakata Charanarena Bhajana Anukula, que a poeira dos pés de lótus dos devotos puros, Bhajana Yanukula, é muito favorável para o Bhajana. Bhakata Seva Paramasiddhi Prema Latika Ramula. E prestar seva aos Vaishnavas, Bhakata Seva, Bhakta Seva. Paramasiddhi é a perfeição máxima, Paramasiddhi. E além disso, esses Bhaktas, esses Vaishnavas, são a raiz da tenra trepadeira do amor divino. Prema Latikara Mula.
Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Yanukula. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Yanukula. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Yanukula. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamola. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamola. Madhavatiti Bhakti Janani Yatane Palana Kori. Madhavatiti Bhakti Janani Yatane Palana Kori. Krishna Basati Basati Boli Paramayadara Boli. Krishna Basati Basati Boli Paramayadara Boli. Gaurayama Yasabastani Karolo Brahmana Dangi. Gaurayamara Yasabastani Karolo Brahmana Dangi. Sesabastana Heri Boyami Pranai Bhakata Sanghi. Sesabastana Heri Boyami Pranai Bhakata Sanghi. Mridanga Bhadya Shunite Mana Abasara Sadajachi. Mridanga Bhadya Shunite Mana Abasara Sadajachi. Gora Bihita Kitana Shuni Anandehi Doyanachi. Gora Bihita Kitana Shuni Yanandehi Doyanachi. Jugalamurti Dekiyamora Paramayananda Hoya. Jugalamurti Dekiyamora Paramayananda Hoya. Pachada Seva Korite Hoya Sakala Prapanchajaya. Pachada Seva Korite Hoya Sakala Prapanchajaya. Jejinagrihe Bhajana Dekhi Vihekte Golokabhaya. Jejinagrihe Bhajana Dekhi Vihekte Golokabhaya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya. Tulasi Dekhi Judaya Prana Madhavato Shani Jani. Tulasi Dekhi Judaya Prana Madhavato Shani. Gora Priya Shakasevani Ivana Sartakamani. Gora Priya Shakasevani Ivana Sartakamani. Bhakati Vinod Krishna Bhajani Yanukula Payajaham. Bhakati Vinod Krishna Bhajani Yanukula Payajaham. Pratidibase Paramasukhe Svikara Koro Isaham. Pratidibase Paramasukhe Karab Koro Isaham. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Yanukula. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Yanukula.
Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamulam. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamulam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shuddha Bhakata Charana Vajanaya Nukulam, Shuddha Bhakata Charana Vajanaya Nukulam. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamulam. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari. Nitai Gaur Premanandi. Então agora nós vamos Jagannath Puri. Só um minutinho. Aqui. Então vamos cantar Jaya Jaya Sundara. Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Sorabasankata Vrindavanata, Sorabasankata Vrindavanata, Vihitavansata Vihara, Vihitavasanta Vihara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Abhinava Mala Gucha Samujala, Abhinava Mala Gucha Samujala, Kinchita Kuntalabhara, Kunchita Kuntalabhara,
Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Pranai Jane Vita Chandana Sahakita Pranai Jane Vita Chandana Sahakita Chuli Tavara Ghana Sara Chuli Tavara Ghana Sara Dayanandam Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Chatulajiga Chala Rachita Raso Chala Chatulajiga Chala Rachita Raso Chala Radha Madana Vikara Radha Madana Vikara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Bhuvana Vimohana Manjulana Tana Bhuvana Vimohana Manjulana Tana Gati Vagita Manihara Gati Vagita Manihara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Adara Virajita Mandatara Smita Adara Virajita Mandatara Smita Lochita Nija Parivara Lochita Nija Parivara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Nijabala Bhajana Suritsana Tana Nijabala Bhajana Suritsana Tana Chita Vihara Davatara Chita Vihara Davatara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Nanda Kumara Nanda Kumara Nanda Kumara Nanda Kumara Nanda Kumara Nanda Kumara Jaya Nanda Kumara Nanda Kumara Nanda Kishora Nanda Kishora Jaya Nanda Kishora Jaya Nanda Kishora Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe
Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe Jaya Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Vinoda Radha Vinoda Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe 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 Jaya Satchidananda Jaya Gora Hari Satchidananda Jaya Gora Hari Jaya Satchidananda Jaya Gora Hari Satchidananda Jaya Gora Hari Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shiptastakhamadi Taranga Madhye Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então hoje, para a gente começar o estudo sobre Archana Tattva, Shiva Vigraha Tattva, gostaria de ler uma oração de Srila Rupa Goswami Pad no seu bhava de Shri Rupa Manjari, em que ele ora nesse livro aqui chamado Utkalika Valari, que é um livrinho muito que está sendo traduzido por um Prabhuzinho lá no Rio. Vamos torcer para ele terminar a tradução, a gente poder tá tendo aí um reflexo, né? Mas aí tem uma ilustração muito linda de Radha Krishna. Não sei se vocês conseguem ver por causa do... agora acho que dá pra ver Krishna tocando a flautinha e Shrimati Radhika está tocando a Vina, né? Os dois estão ocupados em Bhajana, Kirtan, né? Então essa oração, que é uma oração que a gente dedica aos pés de lótus dos nossos queridos Gurudevas,
pedindo a bênção deles para que num dia como esse, que é um dia muito auspicioso, Ekadashi Tithi, para que a gente possa satisfazer o manobishtam deles, né, o desejo do âmago do coração deles. Então essa oração é Rasarambe Vilasati Parityaja Gostabu Jakshi Vrindam Vrindavana Bhuvira Keshavane Panya Tvam Swadina Priyatama Padaprapa Nenarchitangi Dure Drishtva Hridikim Atirad Arpaishyamidarpam Rasarambe Vilasati Parityaja Gostam Bujakshi Vrindam Vrindavana Bhuvira Keshavane Panya Tvam Swadina Priyatama Padaprapana Nachitangi Dure Drishtva Hridikimatiradarpaishyamidarpam. Então ele, Shirupa Manjari, está orando a Shrimati Radhika. Ele diz: ó Shrimati Radhika, quando a Rasa Lila começa em Shri Vrindavana, Shri Krishna, ou quando a Rasa Lila começar em Shri Vrindavana, Shri Krishna vai deixar todas as outras beldades de Braja e vai levar você para um kundja oculto, recluso, estando completamente sob o seu controle. Krishna vai ter muito desejo, vai estar muito ávido para decorar você com muitos tipos de flores. Quando será que eu contemplarei esta cena à distância e o meu coração vai palpitar de orgulho? Então esta é a oração que a gente oferece hoje para trazer auspícios para o nosso estudo. E também, ainda para trazer auspícios para o nosso estudo, nós vamos ter aqui um darshan daqueles que são os grandes acharyas, né, os grandes mestres, pedindo licença a Mahaprabhu, os grandes mestres, discípulos diretos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, os 6 Goswamis de Vrindavan, Shad Goswami. Eles aí estão praticamente estão pousando para a foto, né? E eles estão todos cantando Harinama e todos vestidos como renunciantes super austeros, né? E seguindo o pedido de Srila Rupa Goswami Pad, seguindo o pedido de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos eles estabelecem os seus bhajan kutiras em Vrindavana, encontram deidades que estavam escondidas, perdidas nas florestas, estabelecem belíssimos templos. O que mais que eles fazem? Escrevem textos Gaudiya Vaishnavas, e eles também escrevem, dentre esses textos Vaishnavas, eles escrevem textos sagrados sobre Sadachara, ou seja, o comportamento perfeito. Ou como Sadachara significa como eu vou me comportar diante de um Vaishnava, né? Como eu vou me comportar diante de Thakuraji, né? Como eu vou me comportar diante de um não Vaishnava, né? Então todos esses ensinamentos de Mahaprabhu são recebidos humildemente, numa atitude de total rendição pelos 6 Goswamis de Vrindavana, e eles vão em seguida escrever esses textos maravilhosos. E entre esses textos está o Hari Bhakti Vilasa, o Hari Bhakti Sudodaya, que são a fonte de referência dos nossos queridos Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta
Vamana Goswami Maharaj para escrever, para disponibilizar para a gente este belíssimo Shri Archana Deepika. Então, da última vez que a gente estava reunido aqui para estudar sobre Archana, a gente estava lendo como devemos encarar, lendo de um verso do Padma Purana, a gente estava lendo como devemos encarar a deidade, como devemos encarar o Vaishnava, como devemos que mais? Encarar Charanamrita e também que mais? O Santo Nome e também os Diksha Mantras, né? Harinama e Diksha Mantras, e também Vishnu. Então essas esses são os elementos citados no verso, alertando-nos para qual deve ser a nossa forma de ver, de encarar, de considerar esses elementos, né? Então, em primeiro lugar, a deidade, ela é Acha Vigraha, né? E ela em nenhum aspecto ela é diferente do próprio Krishna, né? Então, se você tem uma deidade de Gauranga, um parzinho de deidades, né, de Gauranga e Nityananda, então eles são o próprio Gauranga e Nityananda que estão se manifestando para dar misericórdia para nós. Podemos oferecer alimentos, dar banho neles, trocar a roupinha deles, e assim a gente se purificar e eventualmente ver neles a manifestação transcendente de Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, né? Da mesma forma, considerar como devemos olhar para um Bhakta, né, para um Vaishnava. Não devemos jamais pensar que um Vaishnava está sujeito à morte, como nós temos registrado na história do Vaishnavismo. Todos aqueles Vaishnavas, quando a gente visita Vrindavan, todos aqueles Vaishnavas que realizaram a sua Aprakata Lila, ou voltaram, como a gente costuma dizer, para Nitya Lila, para os passatempos eternos de Radha e Krishna e Gauranga Mahaprabhu, todos eles recebem a Samadhi, né? Quando eles partem, o corpinho deles, que é eterno e transcendental, não é cremado como o corpo de uma alma condicionada, né? Porque eles não são sujeitos à morte. Da mesma forma, outra coisa em relação a como nós devemos encarar um Vaishnava, nunca devemos pensar que ele pertence a uma casta ou uma crença em particular, né? Ou seja, o Vaishnava, ele pratica Sanatana Dharma e não Kaitava Dharma, né? Ele pode vir de uma outra tradição religiosa, como o exemplo de Srila Haridas Thakur, né? Srila Haridas Thakur nasce em família muçulmana, mas aquele que diz, este é um muçulmano que deixou a sua fé, essa pessoa está cometendo a pior das ofensas. E da mesma forma, Charanamrita, né? Então são elementos muito importantes para a gente manter no âmago do coração, né? Thakura de Gurudeva, Vaishnava, Charanamrita, a água que lava os pezinhos da deidade, e dos Vaishnavas também, né? Dos Shuddha Vaishnavas, dos Vaishnavas puros. Da mesma forma, como devemos encarar Nam, Shri Nama Prabhu e Diksha Mantra, né? Que na verdade Shri Nama Prabhu e os Diksha Mantras,
não são diferentes de Hari, Guru e Vaishnavas, né? Porque Hari, Guru e Vaishnavas com certeza fazem parte do reino absoluto de Shinama Prabhu e dos Diksha Mantras também. Então a gente nunca deve considerar que esses mantras sejam vibração sonora transcendental. Daí a explicação para nós termos a necessidade da iniciação. Porque nós, quando somos iniciados, nós recebemos Shabda Brahma, da boca de lótus, Guru Mukha Padma, da boca de lótus de Guru Deva. Porque a gente pode cantar essas sílabas, Hare Krishna, mas se a gente não canta essas sílabas recebidas por meio da iniciação da boca de lótus de Gurudeva, então essas sílabas, como o próprio Shastra diz, elas vão ser apenas sílabas, sem Chit Shakti, sem a potência interna de Krishna. E também nós devemos encarar Krishna e todas as suas expansões de Vishnu Tattva numa categoria muito especial. Jamais na categoria de um Deva. Os Devas são grandes Vaishnavas, servos de Krishna, com certeza. E são Vaishnavas. Mas a gente nunca deve pensar que esses Devas estão no mesmo patamar que Vishnu, né? Então, assim, como o assunto de hoje é Atna, nós podemos concluir que a nossa deidade adorável vai ser Brajendanandana Shri Krishna, Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, Gora Sundar Shriman Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, né? Giriraj Maharaj. Então essas são as nossas deidades adoráveis. Então eu vou ler aqui um outro parágrafo, aí quando a Ikaksha o Adolfo está fazendo uma pergunta. Está perguntando se a pessoa canta Harinama sem iniciação, ele apenas adquire Sukriti. É isso? Pelo que eu me lembre, Prabhu, sim, a pessoa canta Harinama, ela vai, ou ela ouve Harinama, por exemplo, a gente sai para cantar, para fazer Naga Sankirtan, aí as pessoas ouvem os devotos cantando, né? Então essa pessoa ela vai estar acumulando Sukriti. Mas se ela ouve Nama de um Vaishnava puro, que tem Krishna sob controle no coração por causa do seu prema, né? Então aí ela não só vai estar acumulando Sukriti, mas ela também vai ter o potencial para alcançar prema, né? Tanto que Mahaprabhu fala, como é que é? Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shavani Mathura Vasa Shimutira Sevayashradhani. Mahaprabhu, quando ele destaca estes 5 processos de Bhakti, ele diz que esses processos de Bhakti são especiais, primeiro porque todos eles estão incluídos em Sadhu Sangha, né? Quando você faz Sadhu Sangha como deve ser, então você canta o santo nome, você vai com certeza ouvir Srimad Bhagavatam, né? Porque a essência de Sadhu Sangha é o Purana Imaculado Srimad Bhagavatam, e você deve estar com a consciência vibrando em Vrindavan, mesmo que você não esteja lá fisicamente, mas mentalmente você deve estar meditando, estar concentrado no Dhamma sagrado, né? Porque inclusive quando o Sadhu e Sadguru estão dando Sadhu Sangha, automaticamente o lugar onde eles estão se transforma em Vrindavan, né? Em Navadvipa. E também você vai estar adorando a deidade, né?
que a deidade, na verdade, tudo que nós estamos fazendo aqui é para satisfação de Gauranga Mahaprabhu, de Giriraj Maharaj, para Radha Govinda, Radha Shyam, não é? Eles são, ainda mais, a gente sempre conversa sobre isso, né, que eles são o centro do templo do nosso coração, né? No templo do coração de um Vaishnava cabe uma quantidade ilimitada de outros Vaishnavas, né? Cabem uma quantidade ilimitada de plantinhas sagradas de Tulasi Devi, e também Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Shalagram Shila, né? Porque o coração do devoto é muito expansivo pela sua natural liberalidade, né? Não existe limite para o coração de um Vaishnava, né? Então, não sei se eu respondi a contento, mas assim, até mesmo Prabhupada chegou a comentar isso, que antes dele vir para os Estados Unidos, na década de 60, já havia pessoas que cantavam o Santo Nome nos Estados Unidos, né? Já havia pessoas, inclusive muitos de nós daquela geração que pudemos conhecer Prabhupada, muitos de nós conhecemos o Mahamantra Hare Krishna assistindo a peça Hair, né? Que naquela época não havia o filme, havia a peça. Então muitos de nós fomos e ouvimos o Mahamantra pela primeira vez. Então com certeza a gente acumulou Sukriti, mas a partir do momento que a gente recebeu Harinama, Diksha, de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, aí assim é garantido que nós vamos alcançar Krishna Prema. A única complicação é o condicionamento que a gente traz anterior a iniciação, né? Que quando nós recebemos Diksha, nós passamos a ser conhecidos como Dvija, né? Dvija, com aquela canção Udilo Aruna Purabhabagi Dvija Mani Gora Mani Jage Bhakata Samuhalo Ilasate Gela Nagara Braje. Mahaprabhu, ele é conhecido como a joia entre os Brahmanas, Dvija Mani, né? E ele é filho de um Brahmana perfeito, Jagannatha Mishra, e uma Brahmani perfeita, Shri Shati Mata, né? Então Mahaprabhu, a lila dele é muito especial, porque ele é Krishna que aparece como um Brahmana Vaishnava, né? E o Brahmana Vaishnava, o próprio nome deste Varna, né? Dessa posição social, Brahmana, já diz que ele é aquele que estuda tudo que está relacionado a Brahman, a Parabrahman, né? E claro que entre várias características e várias funções do Brahmana, ele é um pujari, né? Ele está sempre adorando a sua Thakuraji, né? Tá tudo bem aí, então? Acha. Então, aí eu vou continuar lendo aqui, eu não sei se... Eu vou ler de novo porque eu não me lembro se eu li para vocês, mas aí Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj continua dizendo... Quando com atitude de reverência praticamos ou realizamos a adoração a Shri Archa Vigraha com diversos artigos, segundo as diretrizes do Pancharatra, isto se chama Archana, né? Então a gente tem uma atitude de reverência, a gente, antes de entrar no altar, no âmbito íntimo da deidade, né? No altar a gente faz Achamana, a gente sempre toca o sininho ou bate palmas, né? Então essa é a nossa reverência. Não é que a gente vai entrando assim, ei, tudo bem, Jai Mahaprabhu, Jai Nityananda, e aí, vamos lá, vamos dar uma saidinha? Não, a gente chega com reverência. Então se a gente pratica a adoração assim,
E a gente oferece vários artigos, a gente oferece boga, a gente oferece incenso, lamparina de guia, água, lenço, flor, chamara, abano, né? De pluma de pavão e assim por diante. Isso se chama archana. Embora externamente o archana realizado pelos devotos Kanista Adhikaris e o Bhava Seva, a deidade, realizado pelos devotos Parama Bhagavat, tais como Srila Raghunatha Dasa Goswami, pareçam semelhantes. Então aqui é Srila Vamana Maharaj, e aqui na verdade ele tá falando junto com o Gurudeva, né? O texto, eles estão escrevendo a 4 mãos, como a gente diz, né? A 4 mãos ou a 2 mãos? Mas enfim, eles estão escrevendo juntos. Eles estão dizendo que quando um devoto Kanista Adhikari e quando um Mahabhagavat realizam este Archana Seva, se você olha, fica parecendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Mas ele conclui a frase dizendo que eles jamais estarão no mesmo nível em termos de excelência. No Archana realizado por um Kanista Adhikari existe o conceito de eu e meu com relação aos seus corpos grosseiro e sutil. O Kanista Adhikari, o Prakrita Bhakta, ele adora a deidade, mas ele ainda tem esse conceito errôneo, que é um dos anartas que está no coração dele, na verdade, né? Ele tem um conceito errôneo sobre a sua própria identidade. Ele está se esforçando, está praticando, está ouvindo o sadhu, mas ele mantém esse conceito. Tanto que, quando ele entra no altar, ele faz o Bhuta Shuddhi, né? Ele faz a limpeza do seu corpo, da sua consciência, da sua mente, né? Então ele canta esse mantra, Bhuta Shuddhi, e a partir do cantar deste mantra, ele aí se aproxima de Gurudeva, né? Porque ele se aproxima de Gurudeva na área do altar, porque na verdade o Pujari é apenas um instrumento de Srila Gurudeva, que é o verdadeiro Pujari, né? Então, aí então ele está explicando aqui, continua explicando. No Bhava Seva, então olha só, uma coisa é o Archana dos Kanista Adhikaris e outra coisa é o Bhava Seva. Desculpa interromper só. Qual é a página que você está? Eu estou na página 10 do capítulo 1. Certo. Obrigado. Então, no Bhava Seva, dos devotos que seguem o caminho de Raganuga Bhakti, há uma relação direta de serviço entre a alma pura, né? Porque nós estamos falando aqui de Bhava Bhaktas, no mínimo Bhava Bhaktas ou Prema Bhaktas, e Prapanchatita Adokshaja, ou Shri Bhagavan, que é transcendental. Prapanchatita Adokshaja, né? Nós temos, por exemplo, hoje eu estava me lembrando de Vanshdas Babaji Maharaj. É Vanshdas ou Vanshivadana Das? Agora não me lembro. Eu acho que é Vanshdas. Vanshdas Babaji Maharaj. Ele adorava Gaur-Nitai. E onde ele ia, ele levava Gaur-Nitai. E ele... uma das principais características de Vanshdas Babaji Maharaj, um Vaishnava, assim, um Mahabhagava completamente avaduta, né? Andava só vestido com uma cópina, não dormia, não tinha casa, não tinha nada, né? Mas ele tinha Gaur-Nitai. E aí ele viajava para lá e para cá, assim, de floresta em floresta, de cidade em cidade. E a característica principal deste Babaji Mahashaya é que ele só falava com a deidade.
Ele podia até dar darshan. Se você aparecesse lá no kutir dele, ele dava darshan. Mas ele nunca dirigia a palavra para você. Ele dirigia a palavra para Gaura-Nitai. E muitas vezes, quando ele estava falando com Gaura-Nitai, aquelas pessoas que estavam tendo darshan dele não podiam entender, não conseguiam ver sentido no que ele falava, né? Porque ele estava em bhav, estava sempre manifestando como um Raganuga Bhakti, como alguém que presta serviço devocional espontâneo a Krishna, a Gauranga, a Radha. Ele estava 100% absorto, oferecendo como se diz, as flores que brotam no jardim do coração dele, né? É como o Srila Gurudeva sempre explica, quando o Bhakta chega a este estágio, ele pratica Manasa Seva. Ele tem deidade, sim, ele pode ter deidade, claro, mas ele muitas vezes ele vai estar durante o seu bhajana, ele vai estar com a sua consciência interna, ele vai estar prestando diferentes tipos de seva para a sua deidade. Então é isso que acontecia com o Vanchidas Babaji Maharaj, né? Que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada sempre dizia para os seus discípulos: vocês têm que ter darshan de um Mahabhagavat, como Vanchidas Babaji Maharaj. E aí alguns discípulos foram, a conselho do seu Guruji, foram ter darshan de Vanchidas Babaji Maharaj. E quando eles chegaram, ele estava assim, naquela época ele estava tendo um kutira, né? Na verdade, eu falei uma coisa, mas na verdade vou me corrigir. Ele tinha um kutira, assim, uma cabana completamente caindo aos pedaços, sem porta, telhado todo furado. Mas enfim, ele estava lá e em volta do kutira tinha espinhas de peixe. Aí os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, em vez de entrarem para ter darshan do Mahashaya, Vanchidas Babaji, eles ficaram confusos e voltaram correndo para ver seu Gurudeva, falando assim: olha, alguma coisa está acontecendo com Vanchidas Babaji Mahashaya, Gurudeva. Por que o senhor nos mandou ter darshan dele? Parece que ele está comendo peixe e além disso ainda joga a espinha do peixe que ele come em volta do seu kutira. Aí Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada olhou para aqueles discípulos e falou assim: vocês não entendem, né? Mesmo que ele comesse peixe, ele purificaria a alminha que estava naquele corpo de peixe. Porque o Vaishnava puro, o corpo dele é completamente transcendental. E ele não está restrito a todas essas regras que vocês precisam seguir para purificar o seu coração, para purificar a sua consciência, né? Então, assim, essa é a diferença, né, entre uma alma condicionada que agora, pela misericórdia de Gurudeva, está dando os primeiros passos na sua vida espiritual, Kanista Adhikari, e Mahabhagavat, né? Uttama Adhikari. Aí ele continua dizendo aqui, os nossos dois Gurudevas continuam dizendo: constitucionalmente a diva é serva eterna de Bhagavan, mas por se tornar avessa a Bhagavan, ela se identifica com o corpo material. Desde tempos remotos, ela perambula pelo universo, sofrendo as misérias tríplices em espécies de vida superiores e inferiores. Enquanto a diva permanecer avessa a Bhagavan, ela não conseguirá compreender, perceber Bhagavan, e permanecerá aprisionada no cárcere da energia ilusória, Durga, né? Sabe quando aí encaixa esse nome Durga de Parvati, de Umadevi, quer dizer que ela é a dona do cárcere, Durga. Sabia? Durga.
O que significa? Durga quer dizer que ela é a carcereira, ela é aquela que tem a chave da porta dessa prisão, que é a prisão da energia ilusória, a prisão da natureza material. Tanto que ela deu, se ela tem a chave da porta, ela deu essa chave para o Brahmana né, no Brihad Bhagavatamrita, que ela deu o Gopal Mantra, né? Justamente. Ela deu a chave da porta. Ela deu a chave da porta. E ela vai dar a chave da porta quando alguma diva muito afortunada se render a Krishna, né? Aí ela dá a chave da porta. Como, por exemplo, até na história da vida de Srila Govinda Maharaj, ele abandonou a família aos 45 anos porque ele queria muito encontrar seu Gurudeva. E aí ele começou a viajar por toda a Índia, ficou sei lá quantos anos viajando por toda a Índia, até que ele chegou em Vrindavana e encontrou o seu eterno Gurudeva Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas logo quando ele estava saindo, ele saiu à noite de casa, ele da aldeia onde ele morava, para ele continuar a viagem que ele queria fazer em busca do seu Gurudeva, tinha um rio, né? Ele atravessou o rio e aí começou a escurecer e ele percebeu que atrás dele caminhava alguém. Então ele olhou para trás assim e ele viu que era uma mulher, né? Mas aí ele estava cantando, estava absorto cantando sua Japamala, assim, cantando o santo nome com a sua Japamala. E ele continuou tranquilo, né? Mas ele sentia aquela presença, né? Que a gente sente estar caminhando, de repente tem alguém caminhando atrás da gente. Aí ele encontrou um lugar assim abandonado, já estava bem escuro, encontrou um lugar abandonado e ali ele se deitou. E quando ele se deitou e ele adormeceu, aquela mulher que estava caminhando atrás dele se manifestou para ele. Na verdade era a própria Maya Devi, né? E ela se manifestou para ele no sonho dele e falou assim: agora eu vou te deixar, porque agora você você é um Prapanam, você é um Prapanam, você é uma alma rendida, né? Então este é um dos acontecimentos na vida espiritual, né? Bhakta Divana. Chega esse momento que a diva, na forma humana de vida, tendo alcançado a Swarupa Siddhi, né? Swarupa Siddhi? É alcançado Sadhana Siddhi, né? Alcançado a perfeição da sua prática de Bhakti, aí Maya Devi, como você mesmo falou, Maya Devi se manifesta e dá a chave da prisão para este Vaishnava, né? E ela, quando faz isso também representa o fato de que esse Vaishnava ele pode aceitar discípulos no mundo inteiro, né? Como Rupa Goswami fala no primeiro verso do Upadeshamrita, né? Porque ela percebe, este é um dhira, né? Vacho vegam, manasakroda vegam, diva vegam, udaropasta vegam, etan vegam, yovishaheta dhira, sarvam apimam pritivim sashishyat, né? É Maya Devi. Ela percebe isso, que esse sadhaka, ele é dhira. Pode acontecer o que acontecer, que ele está sempre sóbrio, tranquilo. E tudo o que acontece, ele aceita como misericórdia de Krishna. Então, Maya pensando, ela diz assim: se eu fizer alguma coisa para incomodá-lo, ele humildemente vai orar a Krishna e falar assim: ó, meu querido Krishna, meu querido Mahaprabhu, minha querida Shrimati Radhika,
Eu agradeço muito esse aparente obstáculo que vocês estão me mandando, que assim vocês estão me purificando de alguma atividade pecaminosa que eu tenha feito numa vida anterior, né? Tateno Kampam Susamik Shamanor, né? Esse verso é muito importante. Então, aí eles continuam falando, nossos Gurudevas, eles falam: quando em seu coração uma diva afortunada fica inclinada a servir a Bhagavan, então, e apenas então, ela é capaz de obter a companhia eterna de Shri Krishna. Fantástico, né? Isso vai surgir no coração do sadhaka, essa diva super afortunada, né? Ela vai ter, se lembra que nós estávamos falando daquelas duas características que estão presentes no mundo espiritual e estão ausentes no mundo material? Quem se lembra das duas características? As duas características que estão... Que elas estão presentes no mundo espiritual e elas estão ausentes no mundo material. Ou você também pode dizer que as mesmas duas características no mundo espiritual estão presentes no mundo material no seu reflexo pervertido. Você também pode dizer assim. Mas elas, de fato, elas só estão presentes no coração de um Shuddha Vaishnava. Se lembra? Quem se lembra? Não lembro. Mamata e Seva Vritti. E agora, lembra? Alguém lembra o significado? Mamata e Seva Vritti. Não? Seva Vritti. Eu me lembro que a Chanda Kala falou alguma, ela se lembrou do significado de Seva Vritti. São dois termos muito importantes, né? Que é bom vocês saberem, e porque se vocês conhecem o termo, só um minutinho, vou colocar para vocês de novo, porque se vocês conhecem o termo e vocês sabem, conhecer o termo significa saber o significado do termo, é lógico, né? Aí vocês podem meditar no conteúdo esotérico desses termos, certo? Senão, como é que vocês vão poder fazer a meditação da forma adequada? Certo? Você acompanha isso? Tá bom. A Chandra Kala tá falando aqui que significa ter um apego pelo sevo, né? Considerar o sevo como sendo meu, um sentimento de posse, né? Assim. Ela falou dos dois conceitos misturadamente, tudo bem. Mas vamos lá, peraí, só vou... Porque uma coisa peraí. Isso. Então, primeiro, Seva Vritti. Vritti significa tendência, né? Ou como aqui nossos Gurudevas falam, inclinação, né? Você desenvolve, se você está se no seu coração brota essa inclinação a servir a deidade, não por uma consideração teórica, intelectual. Você lê Shastra, você ouve o sadhu fala, não, você tem que servir a Krishna, não por essa consideração, mas surge no seu coração naturalmente. Então essa inclinação, essa tendência chama-se Seva Vritti, né? E aí você vai okidoki, aí você vai como se diz, com essa inclinação você vai estar prestando seva, mas agora você está prestando seva sentindo ruchi, gosto pelo seva, né? E além de sentir esse gosto, o seu apego transcendental vai estar se intensificando. Aí você vai ter mamata, que é como você tem no mundo material, você tem aham mameti, né? Você tem o conceito de eu
equivocado, né? Eu falo, eu sou o João da Silva, mas na verdade eu sou Diva, né? E eu tenho uma casa, uma família e um monte de coisa, né? Então esse é o reflexo pervertido de Mamata, porque o sentimento de posse verdadeiro é aquele pelo qual eu digo, Krishna é meu, Mahaprabhu é meu. Eu vou até tirar o Mamata daqui, que está cobrindo o rostinho de... Deixa eu ver de quem. É que eu olhando assim eu não consigo... É... Nityananda Prabhu, né? Mas Sevavriti e Mamata. Então assim, é para vocês guardarem, para vocês meditarem e também falarem para os outros devotos e as outras devotas sobre essas duas características de Vrindavan, né? Aí eles continuam dizendo, nossos Gurudevas, esta é a conclusão irrefutável aceita unanimemente pelos Shrutis, Smritis, Upanishads, Puranas, Pancharatra e todos os outros Shastras. Isso que eles acabam de falar é uma conclusão que não pode ser refutada, né? Porque aqui eles estão dando uma conclusão baseada em Bhakti Siddhanta, né? Ou é uma conclusão chamada Bhakti Siddhanta, que é a conclusão perfeita sobre o fruto de Bhakti. Que o fruto de Bhakti é, né, Prema Bhakti, Prema Prayojana, né? Aí ele continua explicando que Achana é considerado ou é considerada uma das 9 ramificações de Bhakti mencionadas por Shri Prahlad Maharaj no Srimad Bhagavatam. Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Só um minutinho. Sakyam, Atmanivedanam. Esse é o 7º canto, 5º capítulo, verso 23, um verso muito importante, que diz assim, as 9 atividades, que são ouvir os nomes de Krishna, as glórias de Krishna, os passatempos de Krishna, cantá-los, lembrar-se deles, né, nomes, formas, qualidades e passatempos de Krishna, servir a seus pés de lótus, Padasevanam, Achanam, adorá-lo, que é o tema do nosso estudo, Vandanam, oferecer-lhe orações, Dasyam, tornar-se seu servo, né, como o exemplo glorioso de Ambarish Maharaj, um servo perfeito de Thakuraji, não é seu servo, considerá-lo seu melhor amigo, Sakyam, e entregar a própria alma a ele. Estas 9 ramificações de Bhakti são aceitas como serviço devocional puro. Achana também é uma das 5 ramificações de Bhakti mencionadas tanto no Bhakti Rasamrita Sindhu quanto no Chaitanya Charitamrita. Aí aqui os Gurudevas, nossos Gurudevas, vão nos dar a versão desse conceito no Chaitanya Charitamrita. Shada Visheshata Priti Shimurte Angri Sevani Shimad Bhagavatata Nama Swadu Rasikai Saha Sajatiya Shayesh Nigde Sadho Sangha Swato Vare Nama Sankirtana Shiman Mathura Mandala Stiti. Então, Srila Rupa Goswami Pad aqui está falando: devemos amorosamente adorar os pés de lótus da deidade com total fé. Devemos saborear o significado do Srimad Bhagavatam na companhia de Vaishnavas Rasikas.
e devemos conviver com devotos que sejam mais avançados que nós, que tenham sentimentos semelhantes com relação a Bhagavan e que tenham uma disposição afetuosa para conosco. E também devemos cantar Harinam na companhia dos devotos e devemos morar na jurisdição de Mathura, Vrindavan Dham, Navadvip Dham, Jagannath Puri Dham, né? Então é um verso muito lindo, que agora ele cita o outro verso, que assim, praticamente esses versos são sinônimos, a gente pode dizer, né? O outro é Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavad Shavani Mathura Vasa Shimutira Shradaya Sevana Sakala Sadhana Shesta Ei Pancha Anga Krishna Prema Janmaya Ei Panchera Alpa Sangha. Devemos estar sempre na companhia de devotos avançados. Sadhu Sangha, isso é Sadhu Sangha, né? Então a gente agora está perto de renascer, né? Porque em pouco tempo agora nós vamos ter Sadhu Sangha, de fato, pela misericórdia do nosso Gurudeva, o nosso sadhu do coração, Shripad Bhaktivedanta Bhagwan Maharaj, né? Vai estar aqui dando Harikatha. Então isso é Sadhu Sangha. A gente buscar a companhia de devotos avançados que estão atuando como Madhyama Adhikaris e estão praticando Prema Maitri Kripopeksha, né? Então isso aqui é muito importante também, eu vou escrever para vocês aí. Eles praticam, esses Vaishnavas que pregam viajando, que viajam pregando pelo mundo inteiro, eles praticam Prema Maitri Kripopeksha. Prema Maitri Kripopeksha. Vou pedir licença para estar curadinho um pouquinho, só para vocês verem ali. Só um minuto. Pronto, agora estão sendo ladeados por essas 4 qualidades dos Madhyama Adhikaris, né? Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Na verdade são 4, Prema, Maitri, Kripa e o Upeksha. Primeiro eles têm Prema por Thakuraji, como a gente vê no caso de Shripad Maharaj, quando ele está com o seu Gauranga Mahaprabhu, ele está visivelmente mais feliz, porque ele sente muita falta de Gauranga Mahaprabhu enquanto ele fica meses viajando e pregando ao redor do mundo, né? Não só por isso, porque ele tem realmente ele tem sambandha, ele tem um relacionamento com Mahaprabhu, um relacionamento transcendental. Então, primeiro Prema, amor puro por Krishna, por Gurudeva, né? E também uma expressão de afeição especial pelos Uttama Bhagavats, pelos Vaishnavas puros, né? Então isso é Prema. Depois Maitri, o Madhyama Adhikari, ele consegue identificar, vamos dizer assim, aqueles que estão no mesmo nível de desenvolvimento espiritual que eles, e assim com esses ele na verdade ele interage em amizade com os outros 2 tipos de Vaishnavas, e isso tudo está incluído em Maitri, né? Então a amizade que ele tem pelos outros Madhyama Adhikaris é uma amizade de igual para igual. Por conta dela
ele faz dadati pratignati guhyama kyati prichati, ele revela assim alguma dificuldade que ele possa estar tendo no caminho para esses irmãos, né? Então eles estão no mesmo nível, né? Então eles são muito amigos nesse sentido, eles trocam experiências, e no seu relacionamento com os Kanistadikaris, eles estão sempre falando Harikatha, estão sempre dando Harikatha, como o Shripad Bhanu Maharaj fala. Se ele não está sentado no asana dando Harikatha, ele normalmente está cantando o Santo Nome, ou ele está orientando algum devoto, alguma devota, ou está servindo Thakuraji, vestindo Thakuraji, né? Então essa forma dele ser amigo daqueles que são menos avançados, né? E depois Kripa, ele tem compaixão desses mesmos devotos que são menos avançados, por isso ele dá para eles a verdade, né? A verdade é consciência de Krishna, né? E ele também tem esse mesmo movimento de compaixão, de misericórdia por aqueles que são ingênuos, inocentes, né? Por exemplo, objetivamente falando, aquelas pessoas que vão se aproximando, ele pergunta o nome e pergunta se a pessoa é vegetariana, né? Então ele está dando a sua misericórdia, está manifestando a sua compaixão. E finalmente Upeksha significando que ele evita aqueles que são hostis a Bhakti, Bhakta e Bhagavan, né? Os Mayavadis, os ateístas, os aparadhis, os pashandis, né? Então essas pessoas ele evita. Como Gurudeva diz, ele presta respeitos à distância, porque ele sabe que Krishna está no coração dessas pessoas. Então ele presta respeito. Ele presta respeito a toda a diva, né? Todos os seres vivos. Mas ele evita, né? Então é sobre isso que os nossos Srila Gurudevas estão falando aqui, né? Aí eles continuam dizendo assim que Shri Nama Sankirtana por si só é o Yuga Dharma. Podemos alcançar a perfeição máxima de Krishna Prema, ou seja, a perfeição máxima Krishna Prema, apenas por intermédio da prática de Shri Nama Bhajana. Yuga Dharma. Você quer alcançar Krishna Prema? Precisa cantar o santo nome, né? Nama Bhajana nem sequer exige alguma iniciação formal em mantras e assim por diante. Mas, para minimizar as tendências que degradam a própria pessoa, mas para minimizar as tendências degradadoras daqueles que têm naturezas cobiçosas e mentes perturbadas devido ao seu condicionamento em corpos sutis e grosseiros, Shri Narada e outros grandes sábios prescrevem em diferentes shastras os regulamentos para que aceitemos Diksha e as diretrizes especiais para a prática de Archana. Então, agora, nossos Gurudevas estão repetindo algo que já foi discutido na introdução do livro, né? Eles estão falando assim, que por um lado, Nama Bhajan é Krishna, né? Ou seja, Nama Bhajan é adoração a Krishna. Então, a adoração a Krishna não exige nenhuma iniciação formal em mantras e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, se aquela pessoa que estiver praticando Nama Bhajana estiver ainda sob o efeito
o efeito malévolo dos seus próprios anartas, ela deverá necessariamente aceitar Diksha, né? Porque quando ela aceita as Diksha mantras, aí Gurudeva, esse Gurudeva vai transferir para ela a semente de Krishna Prema, né? A semente, na verdade, a semente de Sambandha, né? Então é fundamental, é 100% necessário que ela alcance, ou que ela aceite o abrigo dos pés de lótus de um Diksha Guru e de um Shiksha Guru. E quem esclarece esta necessidade absoluta é o próprio Krishna, né? Em vários versos Krishna ele fala sobre esse assunto, né? Se você ler os primeiros capítulos, especialmente o primeiro capítulo do Adi Lila, que se chama Os Mestres Espirituais, né? Aí você vai ter uma percepção mais clara da importância de Diksha Guru, Shiksha Guru, Bhajana Guru, né? Não é à toa que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no primeiro capítulo o tema que ele aborda são as diferentes manifestações de Gurudeva, né? Porque sem Gurudeva, a gente pode falar isso zilhões de vezes, né? Mas a verdade é Yasha Prasada, Bhagavad Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kutopi. Não é assim? Mangalati. Mangalati, a gente canta essa canção em que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está falando que apenas pela misericórdia de Shri Gurudeva é que podemos receber a misericórdia de Krishna. Sem a graça de Gurudeva, os seres vivos não podem fazer nenhum avanço, nem se libertar desse mundo. Meditando 3 vezes por dia. Aí ele fala de Diksha agora, né? Meditando 3 vezes por dia nas glórias de Shri Gurudeva e recitando Stava Stuti, orações. Então, Diksha mantras e orações. Eu ofereço orações aos seus pés de lótus de Gurudeva, né? Então, o próprio fato de nós estarmos reunidos aqui já é uma prova, como se diz, incontestável da graça de Shri Gurudeva. Krishna diz, deixa eu ver o que a Vrindavan Palika está falando. Aquele que tem o mestre espiritual autêntico está em condições de saber tudo. Muito, capítulo 2, verso 7 da Bhagavad Gita, né? Não é isso? Viu? Então, aquele que tem o mestre espiritual autêntico, ele tem condições de saber tudo, né? E assim, só complementando esta frase, que pelo que eu imagino é uma frase do nosso querido Srila Prabhupada. Deixa eu ver se a Didi confirma aqui, só um minuto. Isso, esqueci de citar a Gita. Obrigado, Didi. Radhe Radhe. Então, essa frase falada pelo próprio Srila Prabhupada também insinua, vamos dizer assim, ou sinaliza o fato de que este discípulo que, pela misericórdia do seu Gurudeva, sabe tudo, ele se comporta como aquele que não sabe de nada, né? Ele tem o conhecimento que ele revela para o discípulo. Nenhum aspecto do conhecimento que ele revela para o discípulo é fruto do cultivo da erudição. Isso. Mas sim fruto
do movimento compassivo do seu coração, né? É como a gente vê também, toda vez que você ouve Lila, Krishna Lila, Gora Lila, você observa isso também, né? Como na verdade os devotos, né? Os companheiros eternos de Krishna, Yashoda Maya, Nanda Baba, Srimati Radhika, Madhu Mangal, né? E os companheiros eternos de Mahaprabhu, eles estão experimentando Bhakti Rasa, estão experimentando a doçura do serviço devocional espontâneo, do serviço devocional puro, né? E esse serviço devocional... a Chandakata está perguntando por que eu digo a Gita e não o Gita, tá? Então, inclusive a gente vai terminar agora. Outro dia um outro devotinho fez a mesma pergunta, acho que foi o Krishna Das, de São Paulo, e assim, a resposta é que nós estamos aos pouquinhos, à medida que a gente faz o seva editorial, nós temos um grupo bem grande assim de devotos que estão ajudando no seva editorial. A gente está, como eu acho que já falei isso para vocês também, a gente está enfatizando, a gente enfatiza, destaca duas características para esse seva editorial, o seva de produzir os livros, publicar os livros: qualidade e cooperação, né? Qualidade por quê? Porque, por exemplo, Gita em sânscrito é uma palavra feminina, então a gente está tentando, como se diz, introduzir na Sangha, na comunidade de devotos, Gita como uma canção, como uma palavra feminina. Claro que isso também você pode chamar, também você pode justificar o Gita dizendo que é o livro Gita. Isso em português também é aceitável. Então, assim, esse é um motivo. Mas claro que se a gente perceber que muitos de vocês têm uma resistência muito forte, a gente pode reconsiderar também que a gente está, na verdade, a gente está fazendo seva primeiro servindo a vocês. As definições de vírus foram atualizadas. Essa aqui é Didi Avasti. Obrigado, Didi Avasti. Pois é, ela está falando, a Didi está falando que pode ser também o canto, né? Mas Gita, assim, Chandakala Didi, em sânscrito, toda vez que você encontrar uma palavra, com algumas exceções, que termina com um A longo, que tem aquele tracinho em cima, como Gita, Rama, outras palavras, canta, como você tem Krishna canta e Krishna canta. Então quando você fala Krishna canta, ou você também tem Nayak e Nayakha. Então toda vez que você tem essa vogal A longa no final da palavra, você está falando, está se referindo a uma palavra na forma feminina em sânscrito. O sânscrito tem 3 gêneros: neutro, feminino e masculino. Mas tudo bem, gente, como eu falei para vocês, é possível na língua. A gente pode fazer, sei lá, um plebiscito, não é? Tá bom? A gente faz um plebiscito e tenta ver qual é a posição do devoto. Porque muitas vezes também, Didi, a gente se acostuma com certas coisas, e se aí há alguma alteração em cima do costume que nós já criamos, isso pode nos incomodar, é lógico, né? Então essa não é a ideia, tá bom? Mas agora sim, a gente vai encerrar por hoje, já são quase 9h10, né? E amanhã nós estamos de volta para trocar ideias e estudar o belíssimo Shri Mana Shiksha de Shri Raghunath Das Goswami. Ok? Nitai Go Premanandi Jai Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Joy. Jai Giriraj Maharaj Ki Joy. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Guru Nitai Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Sachidandan Jaya Gaura Hari Sachidandan Jaya Gaura Hari Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Shila Guru Deva Gurudev 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 Nitai Go Premanandi Gauranga Mahaprabhu ki Nityananda Prabhu ki Giriraj Maharaj ki Radhesham ki Radha Vinoda Bihari Jiu ki Radha Raman Bihari Jiu ki Go Premanandi Anchakalpatarubhishcha Kripa Sindhu Bhaivacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Radha